Que nem a senhora acabou de explicar. Ele era um idoso, vivia só porque não queria morar mais eu, mas eu cuidava dele, estava sempre lá na casa dele. E nesse dia foi um acaso. Eu saí para ir resolver as coisas dele. Quando cheguei, encontrei o acidente dentro de casa, né? Mas eu não sei quem foi, eu só sei sim que foi uma sapatão que bateu nele. Depois foi outro camarada também que bateu nele também. E nisso ficou desse jeito. É que nem se diz, a justiça dos homens tá falha, mas eu estou entregando nas mãos de Deus porque eu sei o que o meu Deus vai fazer à vontade dele. Ô, dona Ivanise, conte pra gente, vou até fazer uma pequena correção, que quando a senhora diz que aconteceu, viu o acidente, como se ele tivesse sofrido um acidente dentro de casa. Não foi, né? Ele foi assassinado. Conte pra mim a cena que a senhora encontrou nessa sua saída ao mercado. Quando a senhora voltou, o que é que a senhora viu dentro de casa? Olha, eu estava na casa dele, conversando com ele, sorrindo, assistindo a televisão. Então ele me pediu para eu ir comprar umas coisas para ele e eu fui comprar. Comprei algumas coisas, ele pediu coxinha. Quando eu vou que volto, encontrei o acidente. Agora, o acidente foi o quê? Foi um assassinato. Uma pessoa que entrou dentro da casa dele, matou ele, deixou a faca enfiada no pescoço. A perversidade foi tão grande que ainda fecharam a porta, deixaram ele com a porta fechada. Eu tive que arrodear, mas... Ele estava em qual cômodo da casa? A senhora, quando saiu, tinha deixado ele onde e encontrou ele onde? Eu saí, deixei ele sentado na sala. E quando eu voltei, encontrei ele caído no quarto, na poça de sangue e a faca enfiada no pescoço. Quando a senhora saiu, a porta ficou aberta, o portão? Quando eu saí, o portão ficou fechado só no ferrolho, a porta de baixo fechada, só a porta de baixo e a porta de cima aberta. Mas quando eu volto, estava a porta de cima fechada, o portão estava fechado e ele na poça de sangue. Aí passou, um ano se passou e vocês tiveram algum avanço, alguma notícia das investigações, alguma notícia de alguém indiciado, preso em relação à morte do seu irmão? Olha, minha filha, eu vou dizer uma coisa a você. Até agora eu não estou sabendo de nada. Eu tive no dia que fez um ano, no HPP, fui falar lá com o comissário e o comissário disse a mim que os documentos ele mandou todinho para o... Como é o nome do homem? O delegado? Não, para o... Justiça, Ministério Público? Para o que manda para a justiça. E quando... O advogado? Não, sim, porque se foi da polícia, não foi. Foi para o Ministério Público, tinha alguém, delegado, a investigação, a perícia. Eu esqueci o nome, meu Deus. Tudo bem, mas continue. Ele tinha mandado esses documentos para algum setor. E ele disse que estava muito válido. Acho que sem assunto. Queria mais assunto. Feito que diz... Queria mais provas. Queria mais provas, mas o que eles disseram a mim não foi prova, foi assunto. O delegado disse a mim que ele queria assunto. Eu disse, mas como é que eu posso dar assunto que eu não estava na hora, eu não vi nada, eu cheguei depois. O que eu estou sabendo é o que eu vi. Eu sou a prova viva que eu vi. Agora, eu não vou dizer que vi quem foi, que eu não vi quem foi. A família da senhora tem algum advogado, dona Ivanise? Vocês conseguiram colocar algum advogado para cuidar disso? Não coloquei não. Certo, aí deixa eu lhe perguntar. Em relação, porque na época eu não me recordo dessa informação ter sido dita e é uma informação muito importante. Na época, o seu irmão tinha sido agredido por causa dessas pequenas discussões, desavenças na rua. Como é que elas aconteciam? O que é que tinha acontecido? Ele tinha xingado alguém? Como É por causa disso que eu disse a você. Conte direitinho para quem está em casa entender. Começo do começo. Olha. Ele se chateava porque furtava as coisas dentro da casa dele. Eu comprava todo mês um relógio para ele. O celular, não caro, mas celular barato, eu comprava para ele. Quando eu chegava lá, ele dizia, Ivanise, levaram o meu celular. Entravam na casa dele porque ele saía e deixava a porta aberta. Levava celular, levava relógio, levaram o ventilador, levaram o liquidificador. Tudo isso levava, até comida dele, bandeja de ovos, levava dele.
Entravam e levavam, porque ele ia para a esquina e quando ele voltava já tinham levado tudo. Aí ele ficava com raiva e as primeiras pessoas que mexiam com ele chamava de ladrão. Todo mundo para ele era ladrão. Aí, por causa desses xingamentos, ele foi agredido. Quando a senhora chegou em casa, ele estava com o olho roxo. Isso, justamente. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava com o olho roxo porque alguém, uma senhora que mora lá, na mesma rua aqui da frente, ela disse a mim que quem tinha batido nele tinha sido uma sapatão, porque ele chamou ela de ladrona. Aí a senhora acredita, não acusando, mas a senhora acredita que de alguma forma essa morte tem a relação com essas agressões que ele sofreu? Com certeza, minha filha. Porque quem pode ter sido? Quem pode ter sido? Ele não tinha outras inimizades? Não. Não. Não guardava dinheiro em casa? Não guardava dinheiro em casa, não. Porque o dinheiro dele, que nem eu disse, era eu que cuidava. Ele tinha alguma dívida? Não, não tinha dívida nenhuma. Nem a casa dele não tinha dívida.